Olha só, participação do nosso internauta, ouvinte, telespectador, eles nos ajudam a fazer o Jornal Brasil Central. Olá, boa tarde. Venho pedir mais fiscalização no Campo Paulista, no setor Garavelo. Aqui na garagem da minha casa me deparei com essa situação. Tem a foto aqui, daqui a pouco eu vou colocar para a câmera, vou colocar na tela. Eu estou carregando aqui, né? Simplesmente lotados, todos sem máscaras e sem distanciamento. É uma vergonha o que o prefeito da cidade, com o pai internauta, fazer isso, né? Vamos ver o nome aqui, é a Rosângela. A Rosângela tem imagem revoltada. Vamos lá então, que eu vou tentar aqui. Amplia aí, Rafael, amplia pra gente aí. O exemplo tem que vir do prefeito, né? Aqui, né? No setor Garavelo, ela muito preocupada com a situação, uma situação que chega muito perto da gente, né? Aí já também tem que levar em conta que é uma situação onde todos deveriam contribuir, mas que nesse momento, nessa cidade, não é ilegal. Se é Aparecida de Goiânia, está permitido. Está permitido. Então a população está fazendo aquilo que o seu governante está mandando, fazer. Eu acho que existem problemas seríssimos nessa questão de falta de responsabilidade, das pessoas não cumprirem os seus decretos, onde ficam reunidas não 10, 12 pessoas, ficam reunidas dezenas, centenas. Mas se você fizer uma análise de 20 pessoas por praça em Goiânia, você acha que vai dar quantas pessoas? Não, eu vi, naquela praça inteira tem esse pessoal reunido. Se é certo ou errado? Não, agora é o que eu tô vendo na imagem, tem só uma mesa ali com essas pessoas. Então a partir de hoje é permitido matar, vou matar? É a questão... Não, mas tem uma... Eu acho que é a questão do exemplo. O que eu quero dizer é que quando a gente tira o foco do problema real e passa por um problema pontual, né? Se essas pessoas não tivessem, elas poderiam estar reunidas dentro de uma casa, de uma área. Qual é o problema real? A gente não pode tirar a liberdade do ser humano. Por que nós vamos virar daqui a pouco? O ser humano não pode ir para uma praça tomar ar, sentar com seu amigo, bater um papo. Poxa, a gente não pode brigar com as imagens. Não está proibido, por exemplo, a pessoa caminhar numa praça ou num parque de máscara, fazer exercício. Mas nesse caso específico, e a gente não quer também, né, pegar no pé dessas pessoas de maneira alguma, tinha que dar o exemplo. Elas estão ali bebendo cerveja, sem máscara. Então, até por uma questão de exemplo, não é legal. Não é permitido nesse momento. E todos nós lamentamos. Eu queria estar numa praça levando minha família, queria estar no parque também. Pois não, promotor de justiça Fernando Krebs? Sim, tem uma mesa, não sei se vocês pararam, tem outra mesa lá atrás também, né? São duas mesas. São duas mesas, doutor Fernando. Tem outra mesa lá com aglomeração. São duas mesas. São duas. Pelo menos duas que a gente vê, né? Duas mesas de amigos tomando ar. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, registro outra coisa, aqui. deixa eu mostrar isso aqui. Tem como cortar para mim aqui, por favor, a imagem? Vamos lá, Júnior. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui são entregadores em um restaurante. Acabei de receber essa imagem do Marden Costa Júnior, jornalista. Acabou de me enviar essa imagem, quer dizer, o Marden é uma pessoa super sensata. Isso aqui é permitido? Isso aqui são entregadores em um restaurante. Quer dizer, então o controle e o bom senso, como falou o secretário Adriano Rocha Lima, né, o respeito tem que vir em todos os lados. Né? Tá certo. Boa tarde. Por que os comerciantes têm que seguir o decreto e as empresas de ônibus não? O Sérgio, Daniel. Porque, bom, tecnicamente, você tem um decreto, tem pessoas que estipularam isso. A gente está falando de serviços essenciais, de pessoas que precisam se locomover até o seu trabalho. Pessoas que não têm outra condição de se locomover que não seja essa. É um problema? É arriscado? Sim, mas isso é necessário para que a gente, como sociedade, continue funcionando. Né? Tem alguns lugares que, infelizmente, nós temos que correr um risco. Eu não acho certo a pessoa estar na praça bebendo, sendo que ela não tem a necessidade daquilo, enquanto outras não estão podendo ir trabalhar, o que é muito mais necessário. Se você não tem um supermercado aberto, onde tem uma aglomeração... Daniel, uma coisa não é vinculada à outra. Sim, você quer culpar que as pessoas não podem trabalhar porque tem 10 pessoas... Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas não podem pegar ônibus porque as autoridades que têm que dar ônibus em quantidade suficiente... que tem que dar ônibus com conforto suficiente, que tem que organizar... Mas como é que você cobra? Como é que você tem? Como é que você cobra? Como é que você cobra da autoridade então fica alguma coisa? Tirando foco. É que você tá fazendo... Não estamos tirando foco, não. Não. Deixa eu te falar aqui, essas imagens ali são reais.
Você cobra das autoridades que tem que ter ônibus, mas na minha casa eu posso fazer festinha clandestina? Na pracinha ali eu posso sentar todo mundo para tomar uma cerveja? Peraí, ou todo mundo tá no mesmo barco, ou então, meu amigo, é cada um por si. E morra quem não tiver saúde. Nesse caso, a gente não está discutindo nem a lei. Não, nem se é certo ou errado. A gente está discutindo a lei. Rafael, não é a lei em Goiânia não está permitida. Não tem que discutir isso, não. É isso que eu estou falando. É isso que eu tô falando. Eu respeito o Jean quando ele, às vezes, acha, por exemplo, que o decreto, em determinados aspectos, ele está errado. Mas se o decreto existe, todos os cidadãos devem cumprir. Que todos têm que cumprir. Que todos cumpram. Que todos cumpram, entendeu? É muito fácil você cobrar de A e você não fazer a mesma coisa do que o A fez. É bom lembrar também que nós chegamos a essa situação, isso dito pelos nossos governantes e os nossos técnicos da Secretaria de Saúde, justamente após períodos de feriados e justamente após aglomerações desnecessárias que causaram esse caos na saúde pública que nós estamos vivendo nesse momento. Sim. E isso aí é o quê que a gente viu? É a mesma coisa. É a aglomeração? Doutor Fernando, isso é o que a gente viu? Isso é o descumprimento do decreto, né? Então. Muito claro. É isso, vamos registrar. Pois é, mas existe um decreto também que as pessoas não podem viajar em pé nos ônibus e as empresas desrespeitam o tempo todo. Tá errado também. E aí, nesses ônibus, circulam por dia, né? Antes da pandemia, eu fiz até um levantamento, hoje com a pandemia realmente eu não tenho isso, não preciso, mas antes da pandemia, circulavam nos ônibus da Grande Goiânia 180 mil pessoas dia. Vou repetir, 180 mil pessoas dia. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm responsabilidade nenhuma, porque elas estão indo trabalhar, elas estão indo buscar sustento aos seus filhos, à sua família. Essas pessoas, sim, elas estão sem terem culpa alguma, sem ter responsabilidade, sendo transmissoras do vírus. Essas pessoas estão pagando por quem? Pelos outros. Não, elas estão pagando pelas autoridades municipais que não... Qual autoridade que está ali? Você viu o prefeito Rogério Cruz ali? Você viu o presidente Jair Bolsonaro ali sentado? Eu vi o Rogério Cruz recentemente fazendo um jantar. Tá errado também. Tá errado também. Muito bem. Tá errado também, Jean. Deixa eu me... Deixa eu aproveitar uma oportunidade para concordar com o Jean. Vou concordar integralmente com tudo que o Jean falou, viu? Tá? Então, com relação ao transporte coletivo, tem toda a razão. Tá? O transporte coletivo, eu sustento a necessidade de fazer uma nova licitação do transporte coletivo em Goiânia. Porque as empresas, não agora na pandemia, muito antes, já não cumpriam o contrato. E agora estão cumprindo menos ainda. Não é? Já que elas não têm mais interesse em explorar o serviço e não concordam com as regras e o poder público não consegue impingi-las, então que se faça uma nova licitação onde o poder público venha a fiscalizar efetivamente o transporte coletivo em Goiânia. Foi determinado pelo judiciário o aumento do número de ônibus, seria interessante a TBC checar se isso de fato aconteceu ou não. Estamos checando todos os dias. Mas é importante essa pauta com esse olhar. Sim. Será que está sendo cumprido isso? Aumentou mesmo, né? Muito bem. Muito obrigado, doutor Fernando Krebs, pela sua participação. Eu que agradeço e queria deixar um fraternal abraço para o meu amigo Jean. Agora, Opa! Que beleza. Polemizar com ele. Não é que não tem intenção de agredi-lo, muito pelo contrário, que me desculpe se ele se sentiu agredido, não foi nossa intenção, nunca é a nossa intenção. É que muitas vezes, no ardor do debate, não é, a gente acaba sendo muito duro. E eu tenho essa característica pessoal mesmo. Eu reconheço que eu sou muito duro nos debates, não é? Mas procuro debater as ideias e não procuro agredir ninguém. Se o fiz, sou o primeiro a reconhecer e a pedir desculpas. E que viva o debate. Perfeito. Acho que é um abraço gesto... a todos. Um abraço. Gesto de grandeza. Abraço, doutor Fernando. Um abraço, doutor Fernando. É por isso que o senhor está aqui, porque o senhor é firme nos posicionamentos. Sem dúvida alguma. Grande Jean Lopes. Um abraço, Jean. Um abraço. E eu devolvo um abraço fraternal ao promotor Fernando Krebs,
dizendo que eu estou pronto para o debate é forte. Eu acho só ruim os rótulos. Se a gente puder, eu e ele, evitarmos os rótulos, o debate ficará em mais alto nível, a gente vai fazer um jornal muito melhor ao ouvinte, ao telespectador, não vamos transformar isso aqui num Twitter da vida. Então, o pedido de desculpas deles está aceito e eu devolvo a ele um abraço fraternal. Muito bem. O Ciro diz o seguinte: boa tarde a todos. Parabéns, Jean. Parabéns pelas suas opiniões. Tem muita gente aqui também elogiando o Dr. Fernando Krebs. Enfim, a gente tem as torcidas aqui. Júnior, um abraço. Rafael, eu quero falar uma coisa. Todas as vezes que eu chegava em casa e minha mãe estava lavando a área, passando pano na sala, e que ela falava assim, não passa por aí não, que eu passei o que eu levei de vassourada e rodada na cabeça por causa disso. Olha, né, mãe? Você que tá vendo o jornal aí, o que eu levei de puxão de orelha por causa disso, eu aprendi que quando você você tem uma regra, você tem que cumprir. E não achar que para você tem que ser diferente do que para os outros. Estar naquela praça, tomando cerveja e se aglomerando, tomando água que fosse, e se aglomerando da forma que estava ali, eles estavam sim descumprindo um decreto. Daniel, um abraço, Daniel. Até amanhã. Era cada rodada que eu tomava na cabeça que, pelo amor de Deus, viu? Um abraço, até amanhã, Rafael. É isso aí. Michele, boa tarde para você. Bom almoço. Obrigada para vocês também.